Olá, vamos continuar o nosso estudo então da onde a gente parou. Eu faço uma oração, peço ao Senhor que esteja nos conduzindo durante o nosso momento de estudo. Em nome de Jesus, amém. Olha só, nós estamos no capítulo 2, e nós lemos o versículo 14. Eu vou ler o versículo 14 e vou continuar o estudo. Olha só que bonitinho. E vou continuar o estudo. Versículo 14 diz o seguinte: A hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. No estudo passado, a gente estava vendo que ali falava sobre vinagre. Essa versão aqui fala vinho. Tem outras versões que falam molho também, né? Que Boaz fala com Ruth para ela se sentar junto dos trabalhadores dele e comer junto com eles ali. E ofereceu para ela pão, para ela molhar no vinho, vinagre ou molho, e grãos tostados. E olha só, no final, o que acontece? Diz que ela comeu, se fartou, ou seja, ela não comeu pouco, comeu bastante, né? E ainda lhe sobejou, ou seja, sobrou ainda da porção dela. E vamos ver o que ela fez com essa porção, que é muito legal também a gente pensar aqui no que, nessa atitude dela, daquilo que sobrou, que estava destinado a ela, aquilo que sobrou. Vamos ver então no 15. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censurais. Então, depois que ela comeu, fez o seu horário de almoço, ela voltou e foi continuar o serviço dela, de rebuscar, de colher aquelas espigas de cevada. E Boaz, então, falou para os seus trabalhadores, fala o seguinte: olha, deixa ela colher à vontade. Se ela quiser colher lá entre os molhos, gavelas é a mesma coisa que molhos, né? Entre feixes. Se ela quiser, estiver rebuscando por lá, deixa. Não fala nada com ela. Vamos ver o 16. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Então, olha só, além de vocês deixarem ela pegar à vontade, vocês vão fazer o seguinte: dentre os molhos, dentre os feixes que tem as espigas, vocês vão deixar cair por querer, para que ela possa recolher. E se ela fizer isso, não repreenda, não fala que é para ela não fazer, não fala que não era para ela estar ali, porque ela pode. Ela pode. A gente vai ver mais para frente por que ela pode. Então vamos ver aqui no 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Então ela continuou o trabalho dela no turno da tarde. Ela não parou, ela só parou só mesmo para comer, para dar uma descansada, que ninguém é de ferro. E continuou o serviço dela. No final do expediente, ela foi lá e debulhou os grãos de cevada. Para debulhar os grãos de cevada, eles passavam alguma coisa por cima para poder sair os grãozinhos, e depois eles meio que com uma pá, um lugar que estava ventando bastante, eles jogavam para cima, porque aquilo que não servia, né, a palha, ela voava com o vento. Já os grãos caíam sobre a terra. E era isso que ela recolhia. E aqui fala que deu quase um efa de cevada. É difícil a gente saber esse tipo de medida, um efa, para a gente mensurar isso, porque não é uma medida que a gente está um pouco acostumado com ela.
no nosso dia a dia. A gente está acostumado com quilo, com litro, com centímetro. Então, eu estive fazendo uma pesquisa, dá um EFA de cevada, dá aproximadamente 18 litros. Aí, na minha mente, para eu imaginar 18 litros, quanto que seria? Aí eu pensei, não tem aqueles 2 litros de refrigerante, Coca-Cola, Guaraná, que a gente compra? Então, é mais ou menos como se ela juntasse 9 litros daquilo ali, dos grãos já debulhados. Então, foi bastante coisa, principalmente para um dia só. Também sendo ajudada, né? Que a gente vai ver porque que ela foi ajudada. 18. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então, depois que ela fez esse trabalho de debulhar, acredito eu que antes do anoitecer, porque se ficasse escuro era muito difícil andar sozinha na escuridão, se não tivesse uma boa iluminação da lua e das estrelas, principalmente, né? Iluminação natural. O que ela fez? Foi para casa dela, para a cidade. Chegou lá, entregou, né? Mostrou para a sogra tudo o que ela colheu naquele dia, naquele trabalho. E depois, então, ela deu para a sogra comer aquilo que sobrou lá. Lembra aqui no versículo 14, no finalzinho, que ela comeu, se fartou e ainda sobrou? Então, essa sobra, ela levou para a sogra. Provavelmente, gente, a sogra deve ter passado sem comer nada. Ou talvez comeu pouco. Mas ela, então, durante a alimentação dela lá, ela lembrou da sogra dela, que poderia estar passando fome ou comendo pouco, e trouxe para a sogra. A sogra deve ter amado, né, essa gentileza que ela fez. E então, no 19, tem uma conversa da Noemi com a Ruth. Então lhe disse a sogra, Noemi: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então a sogra, vendo aquela quantidade enorme de cereais que ela colheu, a sogra teve a curiosidade: poxa, onde você trabalhou? Porque olha tanto que você colheu. Essa pessoa que deixou você colher lá, né? Ela foi muito favorável a você. Onde você trabalhou? Era no campo de quem? Ela quis saber, porque ela conhecia as pessoas ali, né? Caso, quem sabe, poderia ser alguém que ela conhecesse. Então, por isso que ela perguntou. Cidade pequena, né? Sempre tem essas coisas. Ah, você é parente de quem? Você conhece quem lá? Fulano de tal. Então, vamos continuar aqui no 20. O que Não, ainda no 19, vamos continuar aqui. Ela responde que ela trabalhou lá nos campos de Boaz. Ela conheceu Boaz. A gente viu que Boaz foi até ela e conversou com ela. E falou que era para ela ficar ali com as moças, com as servas dele, que podia pegar água ali, que o pessoal pegava para os trabalhadores. A gente viu isso, então que ela conversou, então ela está contando isso para Noemi. Vamos ver então o que Noemi vai responder no 20. Então Noemi disse à sua nora, a Ruth: bendito seja ele do Senhor, bendito seja Boaz, né? Que o Senhor Deus abençoe essa pessoa, Boaz, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre nossos resgatadores. Então Noemi fala com Ruth: bendito seja ele do Senhor, que o Senhor Deus o abençoe, porque esse homem, Boaz, ele cuidou de você. Porque o Senhor Deus, ela fala aqui, que o Senhor Deus
não deixou de usar a sua bondade para conosco, nós que estamos vivas, eu e você, Noemi e Ruth, nem para com os mortos, para com o Malom, Quirion e Emeleque, que já haviam morrido. Aí a gente vai dar um tempinho aqui ainda, por que ela fala por causa dos mortos? Aí ela fala, essa pessoa, Boaz, esse homem, ele é um parente nosso, chegado, e é um dos nossos resgatadores. Olha só, parente nosso, dá a entender que ele não era irmão de Elimeleque, mas que ele era um dos parentes de Elimeleque, ou tio ou primo, que era um dos resgatadores, um daqueles que poderia salvar elas, as duas, daquela situação. Então, ela fala que Boaz é parente deles, é um dos resgatadores que a gente já viu na aula no capítulo 1, quando a gente estava estudando, algumas aulas passadas aí que eu já não me lembro mais, teria que ver um por um. Inclusive, eu quero falar para você que está chegando agora, não está sabendo de onde a gente começou, assiste os vídeos passados, que é uma história, é uma sequência, até você chegar aqui, tá bom? Continuando, então, ela dá um toque em Ruth. Ele é um dos nossos resgatadores. Não tinha só ele, não. Por isso que ela usa no plural. Ele é um dos. Vamos continuar. No 21, fala assim, continuou Ruth, a Moabita. Também ainda me disse, com meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Então, Ruth falou, olha, ele ainda falou para mim o seguinte, para eu continuar junto com as servas dele, durante a colheita, para eu ficar com as servas, não para eu ir lá atrás com os respigadores, mas eu ia na frente junto com as servas, enquanto elas vão colhendo as espigas e fazendo molhos, fazendo feixe, né? Eu vou junto também, fazendo, colhendo também, ela comentando. E aí disse Noemi, sua sogra, a Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Então Noemi concorda, acha boa essa ideia. Fala assim, legal isso, faz isso mesmo, continua com as servas, para poder as pessoas não te molestarem, não te incomodar, não mexer com você. Porque foi o que eu falei, gente, os espigadores era uma luta, aquilo dali era uma selva, né? Ou seja, todo mundo queria pegar, um querendo pegar, o outro também correndo atrás, aqui essa espiga tá maior, essa aqui tá melhor, né? Vou deixar essa aqui que é pequena, não vou pegar. Enfim, ela aqui então falando, então faz isso mesmo, já que ele deixou você ir junto com as servos, vai, é bom porque ninguém vai te incomodar enquanto você estiver no campo ali junto com ele. E para finalizar, o versículo 23 fala o seguinte, assim passou a Ruth, né? A companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Então aqui nesse versículo 23 fala o seguinte, que Ruth continuou indo fazer o trabalho dela, mas ela já não estava mais atrás com os catadores de espigas, vamos falar assim. Ela estava agora junto com as servas e ela estava sendo facilitada. E ela ficou ali durante aproximadamente uns 2 meses, que é o tempo que durava a colheita de trigo e de cevada. E esse tempo todo ela ficou com Noemi, amparando Noemi, levando mantimento para Noemi, não deixando que a Noemi sentisse falta nenhuma de nada. Para finalizar, então, eu queria fazer 2 considerações. Por que Ruth foi tão beneficiada e os outros respigadores não foram? Em primeiro lugar,
o versículo aqui do capítulo 2, deixa eu ver se eu acho aqui, 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Então ele estava falando com ela. Me contaram, eu fiquei sabendo de tudo que você fez, tudo que você passou, de tudo que você está passando ainda, porque não tinha resolvido o problema delas ainda. Então ele comenta que um dos motivos dele estar fazendo esse tipo de coisa é ajudando, retribuindo a ela o que ela fez, estava fazendo pela nora, por ela ter abandonado a terra dela e está ali agora na casa da sogra, na terra da sogra, com o povo desconhecido, o Deus que ele continua aqui no 12, né? O Deus que ela veio buscar segurança debaixo das asas desse Deus. Então ele estava retribuindo. E o outro fator está no capítulo 2, que é o que nós estamos estudando, no versículo 1, onde fala aqui que tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a gente já viu, algumas aulas passadas, que as esposas, elas casavam e elas passavam a pertencer à parentela do marido. Elas eram os maridos que eram responsáveis por ela agora. De primeiro era o pai, e agora que ela casou é o marido. O marido morreu, não deixou filhos, porque se tivesse filhos, seriam os filhos, homens, responsáveis por sustentar, amparar, dar segurança a essa mulher. Mas no caso de não ter filhos, quem faria isso seria os parentes do marido. E tinha uma ordem. Primeiro seria os irmãos do marido falecido. Na falta dos irmãos, os tios. Na falta dos tios, os primos. Então aqui, quando Noemi fala que ele era um dos nossos parentes, provavelmente, de uma parentela, provavelmente ele deveria ser tio ou primo de Elimeleque. Na minha cabeça, eu acho que ele era primo. Tenho certeza não, porque a Bíblia não fala, mas eu estou querendo imaginar que fosse primo de Elimeleque. Então, já que Ruth entrou nas terras dele, ele se sentiu compelido a fazer o que ele devia fazer pelas leis de Israel daquele tempo, que era cuidar da mulher do parente dele, que já que não tinha, só estavam as duas sozinhas, a sogra e a nora. Então ele se sentiu compelido, ele teve a hombridade de fazer essa ajuda, dar esse auxílio para ela. Segurança, porque ele falou que você pode ficar aqui junto com as mulheres para que os homens não te perturbem, tá? Um versículo aqui atrás, no versículo 2, e também ajudando em mantimentos, facilitando para ela o trabalho de pegar essas espigas, de catar essas espigas. Então, a gente termina aqui o capítulo 2. Eu peço a vocês que leiam o capítulo 3. Esse vai ser o nosso dever de casa, para ler o capítulo 3 e fazer o seguinte: no próximo estudo, nós vamos continuar no capítulo 3. E eu peço, minha oração, eu peço ao Senhor Jesus que continue falando conosco durante todo o decorrer, que a gente vai estudando, lendo, remoendo. Vocês olham para trás, né, no vídeo para a gente poder estudar, e que o Senhor Deus fale conosco, tá bom? Tchau e até o próximo estudo.